Queremos agradecer a Deus esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, agradecendo a Deus a confiança do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, a confiança de essa noite poder compartilhar com a igreja uma palavra bíblica, não doutrinária, porque a doutrina quem dá é o pastor da igreja, mas compartilhar algumas lições que aprendemos na vida deste homem chamado Naamã. Agradecendo a Deus pela vida do pastor Paulo Filho, primeiro vice-presidente da nossa convenção, pastor Martins, segundo vice-presidente da nossa convenção, e a todos os meus companheiros que aqui estão orando por mim, para que eu possa cumprir a minha tarefa desta noite. Amém, meus irmãos? Eu queria compartilhar com a igreja duas coisas que me chamam a atenção dentro dessa passagem bíblica, que é a cura física e a cura espiritual. Percebemos que narra o texto bíblico desde o capítulo de número 1 de 2 Reis, no capítulo de número 5, verso 1, já vem nos trazendo a narrativa de um homem chefe do exército da Síria, e era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Essa passagem bíblica, ela é bem explorada. Muitos pregadores, ensinadores, sempre ouvimos ministração com esse texto. Mas algo que me chama a atenção nesse texto é que, por mais que esse homem tinha a sua honra, por mais que em todas as batalhas, como diz o texto do verso 1, ele tinha êxito, ele vencia as batalhas, ele conseguia ir, e o seu ofício como general de guerra, como homem que estava na frente da batalha, como aquele que estava conduzindo um exército, não tinha frustração nenhuma. Porém, ao chegar em sua casa, as dores dizia para ele: a lepra ainda continua em você. O seu sucesso na sua vida profissional, o seu sucesso diante do rei, diante de todos aqueles que contemplavam as batalhas vencidas, mas ele tinha uma dificuldade. E essa dificuldade um dia foi chamada a atenção dele dentro de sua casa. Descorre o texto do verso de número 2, se você estiver com a sua Bíblia aberta, capítulo de número 5 de Reis, e o verso de número 2, e saíram tropas da Síria, e a terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A menina não tem nome, mas a menina tem fé. A menina não tem nome, mas a menina tem princípios. A menina não tem nome, mas não negociou a sua fé. Aqui encontramos uma missão, mesmo sendo tomada como escrava. Escrava para esse contexto, mas liberta, porque só adorava a um Deus, o Deus de Israel.
o Deus que fez o céu e fez a terra, o único Deus. E contemplamos esse texto e podemos pensar que esse dia que esta menina trata com a sua senhora, dizendo: se o meu Senhor for em Israel, ele ficará curado dessa lepra. Porque são situações que os de fora não conseguem enxergar, mas o de dentro de casa consegue enxergar a lepra que existe. A couraça, a roupagem de um general e as batalhas vencidas, poderia ser que ninguém contemplasse as suas enfermidades, mas dentro de sua casa, a menina deveria ouvir algo que chamou a atenção. Nesse contexto, esse tipo de enfermidade não tinha cura, não tinha médico, a ciência não era evoluída como no século 21. Porém, ela disse: se ele for em Israel, ele ficará curado. Perceba que ela afirma isso. E disse no verso 3, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã recebe esta palavra. E eu encontro em Naamã uma primeira lição, é perseverança. Perceba que em todas as batalhas ele vencia. Agora ele estava em uma batalha diferente. E essa batalha era com ele mesmo. Vencer ele mesmo. Sabemos que o texto e a história fala de mergulhos no rio. Mas pelo menos 3 mergulhos que eu encontro na vida deste homem. O primeiro mergulho é ele perseverar, ele acreditar. Ele dizer assim: se ele lá tem, eu preciso ser curado. Eu tenho tudo. Eu tenho amizade com o rei. Eu tenho batalhas. Se fosse hoje, entrasse em sua sala de sua casa, estava lá as medalhas, estava lá algo registrado, e Naamã venceu tantas batalhas, mas tinha dentro dele algo que as suas medalhas e as suas honras na Síria não poderia curar a sua lepra. Perceba que ele toma esta palavra e prossegue em busca de algo para ele. O rei da Síria lhe dá carta. E quando nós ouvimos essa palavra carta, eu só me lembro de Saulo. Eu só me lembro de Neemias. Porque Saulo um dia também pediu carta. Está inserido no Evangelho de Jesus. Tratando de Paulo, quando Jesus adentrou dentro do seu coração, onde registra Atos 9, de 1 a 2. E Paulo pede carta. E Paulo pediu carta para perseguir a igreja. Naamã pede carta para tratar a sua enfermidade. Neemias também pediu carta, recebe carta do rei. Neemias, capítulo de número 1, verso de número 3. Neemias recebe carta para restaurar. Agora perceba, Neemias pede carta para restaurar. Saulo pede carta para perseguir. E Naamã recebe carta para restaurar ele mesmo. Nem para destruir ninguém. E nem para restaurar ninguém. A sua batalha era ele.
ele precisava ser tratado. Ele precisava ser restaurado. A segunda coisa que aprendo diante dessa perseverança é o mergulho que ele dá quando ele chega na porta. O versículo de número 9, 2 Reis, versículo de número 9, nos diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de... Esse foi o primeiro mergulho, decepcionante para ele. Quando ele chega na porta da casa do profeta, o versículo de número 10 nos diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes. 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Mas quem atendeu o general? Quem atendeu o homem que vence batalha? Porque Deus conhece o coração do homem. Vencedor de batalha, porém leproso. E a lepra que nós não conseguimos enxergar é a lepra que está dentro, é a soberba, é a falta de compartilhar, de amar, é a humildade, porém general, mas porém leproso. Porém venceu batalha, mas leproso. E essa porta para ele foi o primeiro mergulho. Porque essa porta fechada, não a porta que abre no sentido da casa, mas ele esperava que a recepção fosse de acordo com a sua patente. Mas quem estava fazendo a obra não era o profeta, era o dono do profeta. E ele é general do general. E quem quer a bênção do Senhor se humilha na sua presença. Não tem como receber a bênção do Senhor se não se prostrar diante dele. Mas o leproso estava inclinado com a sua patente e disse assim: não gostei, porque ele não veio me atender. Jesus trata com a gente e o Espírito Santo sabe onde é que está a lepra. Engomado, bonito, cheiroso, porém leproso. Não dá nem para perceber, leproso. Não dá nem para identificar, leproso. Não dá nem para enxergar, leproso. Conhecedor, fala bem, até prega bem, até recita jogral bem, até maestra bem, porém leproso. Aleluia. 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 Verso de número 11. Veja a humildade do leproso. Porém, Naamã muito se indignou-se e foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Olha o que ele disse: certamente ele sairá
O que mais? Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e a sua mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Mas não é assim com Deus, tem um processo, tá? Porque Deus não precisa de raio-x, de ressonância magnética, não precisa fazer reunião com anjo, com serafins, não desce na terra perguntando a um censo nessa comunidade se eu posso curar o indivíduo. Não, ele dá uma ordem, a ordem veio no coração do profeta: diga a ele que vai tomar banho. Diga a ele que vai tomar banho. O antibiótico para essa cura não estava no banho, estava em reconhecer, se inclinar, entender que eu sou leproso. E se ele estivesse em Israel, ele não poderia nem ser general. E se ele estivesse em Israel, ele tinha que passar, no mínimo, 30 metros longe de alguém e ainda gritar quando alguém passasse perto: eu sou leproso. Mas aqui Naamã estava dizendo: não gostei. Gostei muito não. Isso conversando com os seus subordinados. Decorre mais o texto, ainda mais um pouquinho. Essa lição, esse mergulho que ele toma, vencendo a soberba, porém leproso, verso de número 11, ele fala isso. Aí o verso de número 12, não são, porventura, abana aí, faba, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? É uma pergunta. Não me poderia eu lavar neles e ficaria purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Foi reclamando no meio do caminho. Quer a cura, mas não quer se submeter. Quer a bênção de Deus, mas não quer se submeter. Quer que Deus opere, mas não quer obedecer. Quer que Deus faça a obra, mas não quer se submeter. Porém, leproso. Permaneceu leproso. Vai caminhando a conversa. Vai caminhando a conversa. Verso de número 13. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta dissera alguma grande coisa, porventura não o faria, quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Você sabe por que os servos disseram isso a ele? Porque o servo aqui obedecia o seu general. O servo hoje estava acostumado ao seu general dizer assim: fica no sol, ele fica no sol. Fica na sombra, ele fica na sombra. Vai na frente da batalha, ele vai na frente da batalha. Volta, ele volta. Agora, o general do general mandou uma mensagem: vá tomar banho. E ele ficou reclamando. Não seria mais fácil ele fazer isso? Meu Senhor, isso não é nada demais. O Senhor vai ficar purificado. Mas a lepra não era aquela que estava na pele. A lepra era a que estava dentro. E esta noite, o Espírito Santo é o nosso médico. E ele vai fazer mergulhar nesse Jordão para que fique purificado de alguma coisa que está atrapalhando
a bênção de Deus sobre a vossa vida. Porém, leproso. Verso 14, então desceu e mergulhou. Depois que ele mergulha, depois que ele obedece, mesmo trazendo um desgaste para ele, mas era o processo de ser trabalhado, sim ou não? Era a lixa de Deus, que a madeira se trabalha de uma forma. A madeira trabalha com lixa, com plana, né? Vai trabalhando, vai polindo ela, mas o barro não. O barro ninguém passa lixa. O barro ninguém liga a máquina e vai trabalhar com a plana, com a furadeira. O barro é com a mão. O barro é com a mão. E Jeremias diz isso. Jeremias diz que o barro, que era Israel, se quebrou, mas não caiu no chão, se quebrou na mão. E quem está na mão do olheiro aqui? Eu estou na mão do olheiro. Eu estou na mão do olheiro. Que eu seja quebrado todos os dias na mão do olheiro. E que ele sare as feridas que minha esposa não vê. Que ele sare as feridas que a congregação não vê. Que ele sare as feridas que a ciência não vê. Que ele sare as feridas que os remédios psicotrópicos não cura, mas ele está dizendo assim: eu sou o olheiro, farei de você um vaso novo. Colasto que vós que me deviaste que aloi, revasso de menia deviaste. Depois que ele mergulha, ele fica curado. Então voltou ao homem de Deus. O verso 14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Era o porta-voz de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino. Deus restaura. Mas ainda existia um processo aqui, tá? Veja o verso de número 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Esse voltou ao homem de Deus nos faz entender que a primeira lição era perseverança, fé, acreditou. Vou batalhar, vou viajar, vou pegar carta, eu vou. O segundo mergulho foi vencer ele mesmo. Decepcionado porque não fez um afago, não fez a recepção, porque tem muita gente que quer que trate ele como se fosse um rei. Não é? Tem que bater palma, tem que abraçar, tem que botar o nome no outdoor, tem que fazer um bocado de coisa, tem que, como se fosse que nós somos alguma coisa, se Deus não for na nossa vida. Não é? Esses processos ainda que precisa ser trabalhado no ser humano, não é verdade? Aí diz o texto que ele volta. Quando ele volta para a mesma porta. A mesma porta que disse ele vá tomar banho. Dessa vez a porta se abre e quem fala com ele é o profeta. Na primeira vez o profeta manda um moço falar com ele. Mas na segunda vez o profeta diz: agora eu vou falar com ele. Eu estou entendendo que ele está sendo processado, trabalhado. Agora eu vou falar com ele. A primeira vez o profeta não falou. Mandou alguém dizer a mensagem. E agora o profeta disse assim, como se dissesse assim: pode deixar, que agora quem vai falar com ele sou eu. Eu vou fazer um discipulado com ele. Ele ainda precisa ser moldado, trabalhado. Ainda tem alguma coisa que eu preciso. Deus está mandando aqui eu tratar com ele de alguma coisa aqui. Aí ele volta
para falar com o profeta. E eu coloquei aqui, ó, reconhecendo ou reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Isso é gratidão. Esse homem, ele era leproso, foi curado, e podemos dizer assim: Naamã, um dia leproso, mas não ingrato. Perceba que ele veio agradecer. Perceba que ele volta para agradecer a bênção. Jesus fala isso no Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, no capítulo de número 17. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia. O Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, capítulo de número 17. Nos diz assim, a partir do verso de número 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro. Quantos? 10. 10 o quê? Leprosos. Os quais pararam de longe e levantou a voz, dizendo Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele disse, e ele vendo, disse-lhe: Ide e mostrai o contexto aqui em Israel era que se curasse a lepra, tinha que voltar lá para o sacerdote. Naamã foi curado e voltou para o profeta, para agradecer, para reconhecer, para dizer para ele: ó, eu obedeci, aqui eu venho reconhecer isso. Mas o que me chama a atenção é que quando em Lucas capítulo 17, Jesus é que faz menção disso aqui, no verso de número 15, depois que eles ficaram curados, mostrai-vos ao sacerdote, e aconteceu que indo eles ficaram limpos, verso 14, Lucas 17, verso 14, o verso de número 15, e um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, dizendo assim: eu sou agradecido a Jesus, porque me curou. Eu gritava assim: sou leproso, agora não. Agora eu estou dizendo: Jesus me curou. Agora eu posso testificar que Ele é o sacerdote. Ele não foi para o sacerdote na questão religiosa, ele foi para o sumo sacerdote. Ele agora vai para a presença de Jesus. E se terminasse isso aqui, mas não termina. O verso 16, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça a este ele era samaritano. Gratidão, 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 reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Pergunte para o seu vizinho aí: você é grato a Deus? Quem abençoa, quem abençoa, quem abençoa, não sou eu. Quem abençoa é o Senhor.
Por isso que quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus diz assim, e respondendo Jesus e disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Rapaz, Jesus aqui, isso é muita ingratidão, não é? Eu nem perguntei muita coisa, eu disse, vá falar com o sacerdote que vocês estão limpinho, curadinho, vá. Mas o outro voltou e disse, eu te glorifico, eu te exalto, eu me prostro nos teus pés, porque não teve curandeiro, não teve sistema, não teve sacerdote, não teve sacrifício humano, não teve de animal, não teve de forma nenhuma, tu me limpaste. E eu estou limpo por fora e por dentro. O leproso por dentro é ingrato, tá? E existem muitos ingratos. E esta lepra está matando você. Aleluia. Isso é na família. Ajuda. Vamos fazer uma cota, vamos fazer isso, vamos abençoar, vamos ajudar. Mas depois que está todo durinho, arrumadinho, passa por você, ó. Me conheço. Ingrato, leproso, né? É ou não é? Mas Naamã não, irmão. Naamã disse, eu vou ter que agradecer. E no agradecimento de Naamã teve um discipulado, viu? O profeta fez a obra completa. Mas eu curei 10, só veio um para agradecer. Ingratidão, qualidade, ou ação de quem é ingrato, falta de gratidão, de reconhecimento. Hoje, essa noite, eu recebi uma palavra neste púlpito aqui, de um homem de Deus. E quando eu descorri essas frases, ele disse a mim que a gente precisa ser vacinado, porque a ingratidão ainda é tão grande no nosso meio, de reconhecer a Deus e de reconhecer o instrumento que Deus usou para abençoar você. A necessidade é tão grande que muitas das vezes se submete a tanta coisa, mas depois que recebe, não aparece, não vem. As dirigentes de círculo de oração que aqui estão, quantos adentram num círculo de oração? Quantos chegam desesperados e dobram o joelho? É um choro, é oração. E depois, quando recebe a bênção, não vem agradecer. Mas Pedro não foi ingrato também. Atos 12:12 diz que se reunia na casa da irmã Maria e orava por Pedro. E quando ele foi liberto do cárcere, ele foi lá dizer, irmã Maria, eu estou de posse de vitória. As portas do cárcere se abriram automaticamente. Eu vim aqui no círculo da oração agradecer a bênção. Pergunte o seu irmão aí, você é grato pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida? Quero uma casa, quero um carro, quero que os meus filhos passem na faculdade, eu quero isso, e eu vou, tome isso, tome aquilo. Dizimar não é apenas o dinheiro que você coloca na salva.
Mas muitas das vezes usamos a frase que Paulo usou na igreja de Corinto: eu me deixarei. Não é ninguém que está forçando, não. Não é o pastor que está dizendo, você tem que ir, não. Eu me gastarei. Me deixarei gastar pelas vossas almas, mesmo tendo ingratidão de lá para cá, mas eu me deixarei gastar. Paulo estava assinando, eu sei que nem todos vai ser grato, que nem todos vão compreender, mas eu vou me deixar gastar, porque ele foi que me encontrou quando eu peguei carta para prender os crentes. Ele disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu não tinha entendimento, agora eu tenho. Seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. Ele disse assim para o profeta: recebe essa benção aí, eu trouxe um dinheirinho para você. Porque ele precisava ser discipulado, né, irmão? Eu trouxe um dinheirinho, eu trouxe um presente. Porque isso já é uma linha do ingrato. Quando o ingrato percebe que a situação está tão difícil, ele quer se reconciliar com um presente. Mas com um presente não funciona. Lembra de Jacó? Um presente. Foi ou não foi? Eu vou me encontrar com meu irmão. Eu vou levar presente, porque eu sei que meu irmão é bom de briga, eu não vou conseguir vencer ele. Então, quando ele vem com um presente, com tudo, foi ou não foi? Aí, quando no meio do caminho, aí já vai dizer assim, um discipuladozinho aqui com você, discipuladozinho aqui. Aí, deu um abraço dele lá no Vale de Jaboque. Aí tratou ele. Aí quando ele foi se encontrar com o seu irmão, não foi com presente, não foi com ouro, não foi com prata. Aí ele foi se encontrar com o irmão assim. Quando ele viu o irmão, aí ele fez assim, ó, 7 vezes. 1, 2, até chegar ao irmão. Aqui foi 7 mergulhos. Ali ele se curvou. Ele dizendo assim: eu reconheço que você é meu irmão. Eu reconheço que eu errei. Aí o irmão correu, beijou e abraçou e foram embora. Seja grato. Deixa eu concluir aqui. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. Ele disse, o profeta disse para ele assim: eu não vou receber isso. Porque quem fez essa obra não foi eu, foi o Senhor. Então, a obra que Deus faz, ela é pela graça. A obra que Deus faz não é paga. Nós estamos aqui porque Ele já pagou o preço. A dívida que era nossa, Ele já pagou o preço. Então, quando ele foi presentear, o profeta disse: não negocio as coisas do Senhor. Foi o Senhor que fez isso, como se recitasse o Salmo. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Mas o verso 17, então, Naamã, o verso 17, e disse Naamã: seja assim, contudo, deixe a este tempo teu servo uma carga, olha bem, uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais vou oferecer este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão, ele reconheceu o profeta e reconheceu o Deus do profeta. Ele reconheceu o instrumento de Deus, que foi o profeta. E saiu dali dizendo assim: eu agora sou discípulo do profeta. Eu agora tenho que prestar conta ao profeta. Não, eu agora tenho que reconhecer que foi o Deus do profeta, o Deus de Israel. Agora eu não mais vou oferecer
sacrifício a outros deuses, se não for ao Deus de Israel. A primeira cura estava no físico, porque essa logística, esse processo que mexe com a estrutura humana de dentro para fora, só quem faz é o Espírito Santo. A lepra e as enfermidades, câncer e outros, no século 21, a medicação pode tratar, mas o interno, só quem cuida é o Senhor. Então, que esta noite nós podemos tomar esta palavra e caminhar um pouco com ela, sabendo que nós temos que todos os dias agradecer a Deus. Paulo pega a carta para perseguir a igreja. Saulo vai em busca de perseguir a igreja. Neemias pega a carta para restaurar outros. E Naamã pega a carta para restaurar ele mesmo. Aonde é que está a carta que você recebeu do Senhor? Aonde é que está a carta? Aonde é que está a carta? Aonde está a carta? Aonde está a carta? É essa daqui. É essa daqui. É essa daqui que vai levar você para morar na eternidade. Obedecei a minha escritura. É esta carta que vai fazer você morar na eternidade. Que Deus em Cristo aplique esta palavra no vosso coração. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.